Irmãos e irmãs, hoje as leituras orientam-nos para a missão, a vocação. Lemos a vocação de Jeremias, que é chamado por Deus com uma linguagem muito profunda. Deus nos conhece. Antes de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que saísses do seio da tua mãe, eu te consagrei e te constituí profeta entre as nações. Eu creio que aqui onde deveríamos aceitar e viver com fé, que ninguém nos conhece melhor do que Deus. Entre nós nos conhecemos de uma maneira parcial e muitas vezes muito superficial. Mesmo um casal não se conhece bem. Parece que conhece o outro, parece que conhece a outra, mas ficamos ainda numa situação de miragem. Não é? Às vezes, quando se viaja pela estrada e a luz do sol reflete sobre o asfalto, há uma miragem como se fosse água na estrada, mas não é. Então, muitas vezes ficamos na miragem da realidade. Mas Deus nos conhece. Deus conhece até as nossas inclinações, as nossas propensões, enfim, as nossas fraquezas. Então, e não é por causa dessas fraquezas que devamos fugir da missão. Muitas vezes, como Jeremias também dirá, Senhor, eu não sei falar, eu sou muito pequeno, esta missão é muito grande para mim. Mas Deus chama as pessoas e depois as capacita. O homem não pode inventar forças particulares para responder à missão que Deus lhe confiou. Vede que Jeremias sofreu uma grande perseguição por ser aquele que apregoava desgraças. Apregoava desgraças para aquele povo que se mantinha à margem da palavra de Deus. E por isso mesmo foi perseguido terrivelmente. No Evangelho vemos também Jesus, que também manietado, perseguido, até levado a um sítio para ser atirado para baixo, por cima da colina. O povo estava a obrigá-lo a fazer milagres aí. Já que fez milagres em Cafarnaum, significa fora da sua terra, que faça também milagres aí em Nazaré. Mas nem sempre os milagres são assim. Milagres não são programados, os milagres não são inventados, milagres não são construídos, milagres não têm hora, não têm dia, não têm ano, porque pertencem à linguagem de Deus. É Deus quem manda, é quem orienta, é quem favorece. Portanto, procuremos estar atentos a esta onda de novos profetas que aparece aí. Dorme embriagado e acorda pastor. Há muita gente assim. Eu era ladrão, perigoso, agora Deus me fez profeta. Vamos ver até onde. Porque Deus chama. E o chamamento de Deus, falo de uma maneira, até se quisermos, conscienciosa. Apela a nossa consciência, vamos resistindo, mas Ele vai pondo os seus
os seus sinais para que nos leve até onde quer. O Evangelho está a dizer que cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Cumpriu-se o quê? Lembrai-vos que os Evangelhos, as leituras, traduzem o espírito do domingo anterior, completam. O domingo anterior, quem veio à missa, deveria recordar-se com muita facilidade. Nós líamos Isaías, o capítulo muito conhecido, que poderiam todos retomar em casa, e hoje também está, que vamos ler, portanto, quando domingo passado lemos-lo em Lucas 1, e que vai até praticamente alguns versículos do capítulo 4. E o que estava lá? Jesus dizia que o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus leu o capítulo de Isaías e proclamou a vinda dos novos tempos. Está sobre mim para fazer o quê? Porque Ele me ungiu, unção, porque Ele me marcou. Porque Ele me ungiu, marcou. Nós fazemos unção no batismo. A unção com o óleo dos catecúmenos, e a unção com o Santo Crisma. Me ungiu para a primeira missão da unção é anunciar. Todos nós batizados, a primeira nossa missão é anunciar a alegria do batismo aos outros. O batismo não é para ser engavetado, não. O batismo é para testemunhar a alegria da unção recebida. Mas, infelizmente, hoje o sacramento do batismo é mais por tradição familiar, porque a avó quer, porque a tia não sei o quê, não sei. Muitas vezes não são os pais que levam o batismo, que levam os filhos ao batismo. São mais os avós, as tias, e muitas vezes algumas santas cunhadas, que às vezes precipitam. Ainda não batizou, vai já batizar. Não, o batismo tem que ser preparado. Olhar nos olhos dos filhos. Lembramos que os filhos, no seu ser, desde pequenos, já orientam os pais o que eles vão ser um dia. Porque os bebês, desde pequenos, já são um espetáculo de criança, que na vida adulta vai ser pior. Eu sei que a história dos filhos, antes de nascer, deve ser bem constituída. Nós deixamos assim, tudo a Deus dará. Não, as crianças deviam ser, cada criança a sua história de nascimento. E aí perceberíamos o que esforço faríamos para tal. Então, anunciar, o batismo é para anunciar a boa nova aos pobres, em primeiro lugar. Proclamar a redenção aos cativos. Essa é a missão de Jesus. Cumpriu-se, porque Jesus vai fazer isso. Proclamar a redenção aos cativos. Há muita gente presa de consciência, de espírito, umas até a alma presa, outros até mesmo o corpo que é preso. Também dar a vista aos cegos. Aqui não é só Jesus que abre, de facto, os olhos aos cegos, mas também há cegos que vêm. Há pessoas que são mesmo, tentam a ver, mas são cegas perante a realidade. Não conseguem ler os sinais dos tempos. São cegos também. São cegos. Dá para ver agora as tendências destas grandes potências para a guerra. Esta brincadeira da Rússia e da Ucrânia. Mesmo aqui entre nós em Angola, parece que existem só alguns pecadores. Parece que há partidos totalmente santos e há partidos pecadores. Em Angola estamos a ver essa realidade. Eu, pelo menos, quando vejo assim. Acho que há partidos que são santíssimos, filhos puríssimos, e outros partidos pecadores, demônios.
partido de demônios. É o que estamos a ver agora. Sobretudo na proximidade das eleições, a coisa é vista assim. Isso é perigoso. É muito perigoso. Muito perigoso. Essa interpretação da vida dos outros, que uns são mais santos, outros são mais pecadores. Aliás, a experiência do Evangelho mostra-nos que a conversão é um dado na vida das pessoas. Também podem perceber-se que os tempos passados são passados e agora estamos numa nova realidade. Então Jesus fala também de dar a vista aos cegos. E muitos de nós precisamos mesmo de abrir os olhos, desde a minha pessoa, restituir a liberdade aos cativos, aos oprimidos. Quanta gente também vive sem liberdade. Vive sem liberdade. Nas nossas prisões, quando se visitam as prisões, falas com eles: senhor padre, eu só roubei mesmo uma carne na vizinha e me trouxe aqui. E pois a ordem superior dizer que, olha, aquele é meu preso, ninguém toca nele. Há muita gente que está na prisão, porque alguém diz: aquele preso é meu. Significa ele que dá ordens para cessar e eu ficar lá. Não tem julgamento. O prazo da prisão preventiva já passou há 4 anos, 5 anos, 6 anos, ninguém é julgado, porque ele é preso de alguma pessoa, que pois lá, esse preso é meu, ninguém toca nele. Liberdade. Pessoas totalmente presas por coisinhas pequenininhas. Roubou galinha, roubou sapato, roubou televisão. Mas pronto, são coisas dessas, são crimes. Mas será que são mais crimes mais graves do que os que matam? Nosso paroquiano, antigo paroquiano, mas é mesmo daqui, roubaram-lhe tudo em casa. Foi um carro à casa, bateram a porta e foi colocado, não foi violentado, fizeram sentar. E ficou sentadinho lá, não te mexes, porque senão vai acontecer coisa pior. Tiraram toda a coisa de casa, sofás, televisões, não sei, tudo que queriam levar. Levaram tudo, encheram o carro até quando não tiveram mais lugar e foram embora. E também deixaram sentado lá. Está vendo? As coisas assim. Mas muitas são pessoas que nos conhecem e, por uma razão qualquer, vão pôr a casa a nu. Estão assim. E casa não tem mais nada, está tudo vazio. Vieram com o carro para carregar tudo. Então, essas pessoas também são oprimidas. A opressão da violência. E depois, Jesus também fala da proclamação do ano da graça do Senhor. Então, quando Jesus diz que está cumprido hoje, foi cumprido hoje a passagem da Escritura, é isso, que a sua missão já está entre nós. Antes de terminar, gostaria de dizer uma palavra aqui ao comício aqui da Misericórdia, as nossas irmãs, os nossos irmãos aqui da Legião de Maria, da Vigararia da Conceição. Agradecer a escolha deste lugar, mesmo em tempos apertados que estamos a viver, para dizer que a Legião de Maria, como alguns pensam, não é uma família, um movimento de mais velhas, de mais velhos. A Legião de Maria, em termos de maternidade da fé, é um dos maiores lugares da santificação. Jesus veio através de uma mulher, uma mãe, e que cuidou muito bem dela desde o nascimento, escapou da perseguição de Herodes. A mãe e o pai guardaram o filho. Depois, no tempo da graça, sempre beneficiou da espiritualidade dos seus pais.
E a Virgem Maria que nos traduz o coração de Maria. Quem é Maria? Esta mulher de oração, esta mulher cheia de graça. E por que é misericórdia? Porque a maior parte da vida de Virgem Maria é interceder por muitas coisas que se passam, por exemplo, naquela oração, salve Rainha, salve Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura, pois mais bem que esperança. Então, estão a ver, a Virgem Maria, que tem salve Rainha no coração, traduz as misérias de toda a humanidade. Você que rezar terço não é uma coisa assim, porque só andar mexendo nos botões nas bolinhas, não é. É quase que confiar a nossa alma àquela que gerou o Filho de Deus. No fundo, estamos a dizer que a Virgem Maria, sobretudo no tempo da guerra, quem já tinha nascido, é o único movimento que assegurou a vida da igreja no interior do país. No interior do país não havia padre, não havia madres, não havia não sei quem nem diáconos, mas a igreja viveu porque a Virgem Maria assegurou em muitas coisas. Então, nós estamos a celebrar uma ação de graça em Ibaná, mas estamos a celebrar de coração a alegria daqui da Comício da Misericórdia. Louvemos o Senhor pela vossa presença. Se quiséssemos traduzir a segunda leitura, podia ser só numa pequena frase. Quando foi lida, parece que é muito longa a Epístola de São Paulo aos Coríntios, mas essa leitura só quer dizer que Jesus passou a vida a fazer o bem. Fé, esperança e caridade. Essa virtude é muito conhecida na catequese. E se Jesus passou a vida fazendo o bem, nós também somos convidados, somos chamados, somos enviados para fazer o mesmo. Custa. Não é tão simples que estamos a falar, mas nós não podemos fugir disso. O nosso Mestre passou a vida a fazer o bem. E este é o nosso objetivo também. Que através dos nossos movimentos, da nossa vida pessoal, procuremos também passar a vida a fazer o bem. Peço à Comício da Misericórdia que faça uma campanha de oração, se puderem passar em outras paróquias, campanha de oração, de promoção da oração do terço. É um desafio nas famílias, nas paróquias, enfim, entre os colegas também, porque não rezar o terço? Nossa missão é a hora do almoço, em vez de pararmos só para comermos ou para algumas fofocas, o terço faria uma grande revolução em nossas vidas. Então vamos continuar nossa oração e que o Senhor, que chamou Jeremias, confiou nos últimos tempos a graça da salvação ao seu Filho, nos oriente também para este sumo bem e de partilhar com o mundo as maiores graças da sua ação salvadora. Assim seja.